Hoje estou dentro de um carro compacto, resistente, um verdadeiro tanque de guerra. Se você quer saber qual que era esse carro, fique comigo que depois da vinheta eu te conto. E sempre vítima hidroviária, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Anderson Gomes e este é o canal Cockpit. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje estou aqui dentro do Renault Clio do ano de 2015. Um carro que está no Brasil há muito tempo, ficou no Brasil por muito tempo e teve um relativo sucesso de vendas, venceu aquele preconceito que existia contra os carros franceses, porque se mostrou bastante confiável e resistente e durável, principalmente a sua motorização. Hoje eu estou dentro da versão 1.0 e vou mostrar para vocês como é a vida a bordo deste hatch compacto. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vai me ajudar bastante, vai fazer o canal crescer e aparecer. A meta é chegar aos 1000 inscritos até o fim do ano. E já acelere o dedo no botão do like para fazer com que esse vídeo seja relevante e seja recomendado para outras pessoas. E compartilhe com aquele seu amigo que está procurando um carro compacto e bem confiável. A história do Clio no Brasil ela é bastante longa. Ele começou a ser importado da Argentina em 96 e continuou nesse processo de importação até 99, quando veio a sua segunda geração. A partir da segunda geração, ele passou a ser fabricado no Brasil, já com motor 1.0 e motor 1.6. Esse motor 1.6, um verdadeiro tanque de guerra. O motor 1.0 tinha ali os seus problemas. Durante o período de vendas dele aqui, ele passou por vários facelifts, várias mudanças no motor, ganhando potência tanto no motor 1.0 quanto no motor 1.6, até que em 2012 ele passou por uma reestilização, ele foi simplificado bastante e passou a ser oferecido só na versão 1.0. Uma característica interessante do Clio, que quando ele veio importado, ele tinha vários itens de conforto e de segurança que era difícil ter em carros nacionais na época. Mas à medida que ele começou a ser produzido no Brasil, aos poucos a Renault foi capando o carro e tirando alguns itens. Até que ele chegou nessa versão aqui, em 2012, somente com motor 1.0 e bem peladinho mesmo, para ser o carro de entrada da marca. Em 2016, a Renault parou de produzir o Renault Clio no Brasil. E se você é uma pessoa antenada com o universo automotivo, dá para ver a diferença do Clio brasileiro para o Clio europeu, que é gigantesca. Agora vou mostrar para vocês como é a vida a bordo dentro desse simpático hatch compacto, que é bastante resistente. Bom, não tem jeito, né? É um carro de entrada, então é tudo no plástico mesmo. Plástico no único tom, sem nenhum detalhe. Aqui tem esse porta-trecos no plástico. Saidinha de ar, que são flexíveis, como diria o outro, tem aqui também. Aqui tem o rádio, que não é original do carro, então eu nem vou falar a respeito. Sistema de ar-condicionado que gela bem, gela interessantemente bem, que é manual de uma zona só, mas ó, com botãozinho, que eu, aliás, prefiro. E aqui, câmbio manual de 5 velocidades. Os engates não são muito precisos, ele é meio molengo, os engates não são bons, mas tá bom. É o famoso, tá ruim, mas tá bom. Aqui tem um porta-trecos no plástico, tomadinha 12 volts, aqui o pisca-alerta e aqui a trava das portas. E aqui tem um porta-copos no plástico também, tá aqui a minha chave para fazer bastante
barulho. Qualidade da porta é tudo no plástico. Lembrando, gente, esse é um carro de entrada, né? E como eu falei, a Renault ela foi capando o carro, simplificando o carro. E aqui ele está na sua versão mais simples. Então, ó, tudo no único tom, sem nenhum detalhe, tudo no plástico mesmo. Tudo no plástico. Aqui, o botão dos vidros, que é automático para os dois. E aqui o retrovisor se ajusta nessa pingolinha aqui mesmo. Nada mais do que isso. Aqui o painel, que se você é bem antenado, sabe que é o painel igual ao do Logan. Então aqui tem o conta-giros, aqui tem o velocímetro, e aqui marca a temperatura do líquido de arrefecimento e também o combustível. Nessa pingolinha aqui, ó, eu mexo ali no computador de bordo. É, para você ver. O carro é 1.0 e tem computador de bordo. E é um carro de entrada. Meu Jaque J5 não tem computador de bordo. Você consegue dormir com barulho desse? Enfim, então tá aqui, ó, odômetro total, parcial, tem ele quantos litros gastou desde o último abastecimento, quilômetros por litro, né, o consumo, ali a velocidade média e ali a autonomia. Enfim, aqui, ó, aqui sim, autonomia. Então, bem completinho para um carro 1.0, é bem completo. Esse painel é igual ao que tinha no Sandero e no Renault Logan também. O volante é todo nessa borracha vulcanizada aqui. Lembrando, é um carro de entrada, então não pode pedir muita coisa. Não tem nenhum tipo de aparato, nenhum tipo de comando e também não tem nenhum tipo de regulagem, nem de altura, nem de profundidade. Os bancos também não possuem nenhum tipo de regulagem. Isso vai fazer com que encontrar a melhor forma de dirigir talvez fique um pouco complexo. Mostrando que é um carro de luxo, o cinto de segurança ó, tem ajustes de altura, mas ele não tem alça de mão para ninguém. A Renault aprendendo com a Volkswagen. Aqui tem espelhinho, mas não tem tampinha. E para o motorista não tem nem espelhinho. A luzinha é a tradicional da Renault mesmo. Claro que o do retrovisor não vai ser fotocrômico, né? Carro de entrada não esperava coisa diferente que isso, né? Os bancos, por sua vez, são de tecido. Esse tecido aqui tem dois tipos de detalhes, né? Aqui um pouquinho mais áspero, aqui nem tanto. Tem umas abas aqui para te segurar. E ele é relativamente confortável, o que pode ser de um carro de entrada, né? Você pode esperar muita coisa de um carro de entrada em relação a conforto e tudo mais. Já aqui, como eu falei, câmbio manual de 5 velocidades que não tem uns engates muito precisos, a palanca é meio molenga, e aqui mostrando que é um carro de entrada mesmo, não tem console central, então fica aqui tudo no carpetinho aqui, ó, para quando aquela criançada começar a comer aquele salgadinho de queijo, vai ficar tudo aqui impregnado aqui, vai ser uma maravilha. Freio de estacionamento na mão, tradicional, que aliás eu prefiro. Aqui chave de seta com farol, que não é automático, claro. E aqui o limpador de para-brisas, que também não é automático. Lembre-se, é um carro de entrada. Bom, meus amigos, aqui assim, aqui tem um botãozinho
do desembaçador traseiro. Essa é a situação de quem está aqui na parte da frente do Clio. É um carro de entrada, é um carro compacto, ele é um pouquinho apertadinho, apesar que a altura do teto aqui, para eu que estou sentado aqui, na parte da frente, não é baixa, né? É bem alto, mas ele é um carro assim, apertadinho, porque é um carro de entrada, um carro compacto. Agora vamos ver como é a vida a bordo de quem está lá atrás do Clio. Já aqui atrás, a situação é essa. Eu estou aqui, ó, sem espaço nenhum. O banco está regulado para mim, você sabe, eu tenho 1,81 m e, ó, nada. Eu não estou empurrando. Se eu sentar relaxadamente, eu vou empurrar o banco. Olha lá, ó. Mas se eu sentar um pouco de uma forma mais comedida, não dá espaço, não passa nada. Meu pé circula mais ou menos aqui atrás. O espaço aqui realmente é apertadinho. O console central aqui, né, ele não é alto, ele é bem baixinho, mas o espaço aqui é apertadinho mesmo. Normal da categoria, né? Não dá para pedir outra coisa. E lembrando que é um carro de entrada, então não tem saída de ar-condicionado, não tem nenhuma tomadinha 12 volts e nem tomadinha USB. Ou seja, quem estiver aqui atrás, quando acabar a bateria do celular, vai ter que se divertir jogando a dedanha mesmo. Qualidade da porta igualzinha a lá da frente. Tudo no plástico, num único tom, sem detalhes, sem nada. Para fechar com chave de ouro, manivela para abrir e fechar o vidro traseiro. Assim você faz aquela musculação enquanto está viajando, não fica totalmente parado. Encosto de cabeça e cinto de 3 pontos só para quem está na ponta. Aqui no meio, abdominalzão raiz mesmo. Normal da categoria, normal da época, onde não era obrigatório ter encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos. Lembrando mais uma vez que não tem alça de mão para ninguém. Bem, é um carro compacto. Então aqui 2 adultos e uma criança vão bem apertadinhos, principalmente se a pessoa for alta. Se o seu motorista for alto e aqui atrás a pessoa for alta, vai ser apertadinho. Para a cabeça aqui, ó, até tem um bom espaço, tá vendo? Mas aqui embaixo é apertadinho, é um carro compacto, é um carro de entrada, então dá para ver que ele é bem apertadinho mesmo, né? 2 adultos e uma criança vão ali com um certo aperto. É um carro que não tem um bom porta-malas também, e o espaço interno é suficiente, vamos assim dizer. Então, se você tem uma família muito grande, talvez esse não seja o carro ideal para ti. Se você gosta de fazer longas viagens com uma família muito grande, esse talvez não seja o carro ideal para ti. Bem, mostrei como é a vida a bordo, tanto lá frente como aqui atrás. Vamos agora para a parte mais interessante, que é dar uma volta e ver como é o Renault Clio se movimentando, como é andar neste simpático hatch francês. Antes de ir, a chave trava, trava, destrava, e aqui o canivete. Mas eu creio que esse aqui foi feito pelo dono, porque o original dele é aquela chave tradicional da Renault e não essa aqui. Mas tá aí, ele colocou esse canivetinho aqui. Essa é a chave do carro. Vamos dar uma volta. Renault Clio em funcionamento. Bem, vamos ver como se comporta ele em funcionamento. Bom, é um carro de entrada, um carro 1.0, então você não pode esperar grande grande coisa a respeito do carro. É um bom carro
para quem quer ter o primeiro carro, até porque ele, como é um carro francês, é um Renault, apesar de ser fabricado no Brasil, teve um tempo que foi fabricado no Brasil. Esse aqui ele já tinha voltado a ser importado da Argentina, mas não era assim necessariamente francês mesmo. Mas havia sempre esse preconceito com relação aos carros franceses, então faz com que ele tenha seja desvalorizado em relação aos seus concorrentes. Seu concorrente direto mesmo é o Celta, e que é muito mais valorizado do que ele. O ar-condicionado gela bem. O câmbio, como eu falei, não tem bons engates. A palanca é meio mole, assim, fica balangando, assim, é estranho. Os engates não são muito precisos, mas não compromete tanto assim a direção. O som de vento e da rolagem dos pneus é bastante visível, é audível, né? Aqui dentro do habitáculo, bem como o som do motor. Quando você exige um pouco mais do giro, você ouve bastante o som do motor invadindo o habitáculo. Claro que foi como eu disse, isso aqui é um carro de entrada, né? E que ao longo do tempo a Renault foi dando uma pelada nele, né? Foi pelando ele, foi capando ele, foi tirando equipamentos, foi simplificando o carro ao longo da vida útil dele aqui no Brasil. Mas como um carro de entrada, como o primeiro carro, né? Você vai ter o seu primeiro carro, ele é interessante. Tem um painel bem completo, tem computador de bordo, um computador de bordo bem eficiente, bem completinho, tem várias informações. O acabamento não é primoroso. Nessa época, os carros de entrada eles sofriam bastante com esse, vamos dizer, corte de gastos. Então você pode ver, tem umas rebarbas assim. O plástico não é um plástico sofisticado, né? Vamos assim dizer, não é um plástico, é um plástico um pouco mais grosseiro, mais simples, é um plástico um pouco mais simples, mas tem que lembrar que isso é um normal da categoria, gente. Você, quando vai comprar um carro, você tem que entender qual era a proposta do carro, e para a proposta do Clio, ele é um carro muito bom. E o que é o mais importante, ele é bem resistente. Esse motor é muito bom, aguenta bastante desaforo. Esse é aquele tipo de carro que ele pode desmontar todo, que se você ainda tiver o banco, o volante e o motor, você consegue andar nele ainda. Aliás, sobre a direção, a Renault é conhecida por ter uma direção hidráulica bem pesada, e nesse carro aqui isso não é diferente. Então ali a direção dele é bem pesada mesmo sendo hidráulica. Mas como eu falei, você tem que ver qual é a proposta do carro. E para a proposta de carro de entrada, esse carro aqui é bem interessante. Você vai ter lá o seu primeiro carro. A gente tem que sempre levar o que também a época que o carro foi feito, qual eram as exigências do consumidor na época. O consumidor ali em 2015, 2014, 15 não era tão exigente igual hoje. Então ele atendia às necessidades de quem queria ter ali o seu primeiro carro, e hoje atende. Você tá ali com pouca grana, precisa de um carro que é bom, precisa de um carro que é resistente, que tem um consumo bom também, é uma boa opção. Não é um carro super
confortável, nem super requintado. Não, se você quer esse tipo de carro, você tem que ir para uma outra categoria. Esse é um carro de entrada, de 10, 11 anos atrás. É isso que você tem que estar em mente. Mas é um bom carro, é um carro resistente e tem até alguns mimos interessantes, como por exemplo esse computador de bordo aqui, que num carro 1.0 de entrada tem um computador de bordo tão completinho assim. É até interessante. Você não vai encontrar isso, por exemplo, no Celta. Se você fosse perguntar para mim, entre o Celta e o Clio, qual você pegaria? Eu pegaria o Clio, né? Eu pegaria o Clio porque ele oferece um pouco mais, bem pouco, mas oferece um pouco mais que o Celta, dando a mesma confiança que um Celta pode propiciar. Esse aqui não é um motor família 1, mas é um bom motor. Eu queria agradecer a Amanda e ao Júnior, que me emprestaram um carro para trazer esse conteúdo para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vai ajudar o canal a crescer e aparecer. Se você gostou do vídeo, acelere o dedo no botão do like, para que ele seja recomendado para outras pessoas. Por falar em recomendar, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está procurando um carro de entrada, quer o primeiro carro e não sabe qual escolher. Talvez esse aqui possa satisfazê-lo. Tem outros vídeos no canal aí também, dá uma rolada na página, você vai encontrar, a gente tem muito carro interessante aí. Obrigado e pela audiência. Nos veremos no próximo carro. Desvidânia.